Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Goldberg, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Pura, onde a gente vai estar abordando vários temas sobre espiritualidade, coisas da atualidade, né, que afligem o ser humano como um todo, e um espaço, um fórum para discussão sobre todas as ideias que abordam tanto espiritualidade, materialidade, dia a dia, ciência, principalmente. Aqui a gente vai tentar fazer um paralelo entre a ciência e a espiritualidade, para além da religião, porque nós acreditamos que a religião, como a etimologia do nome fala, religare, seja uma forma de reconectar, um instrumento para reconectar o ser humano com a sua origem. E essa origem é única, é o espiritual, o espírito. E esse espírito se transforma numa complexidade infinita, que hoje a gente vê aqui como esse fundo maravilhoso. Eu quero poder mostrar para vocês também esse visual incrível que a gente está aqui, nas montanhas de Minas Gerais. Então vamos começar, né? Vamos lá. Queria abordar com vocês hoje sobre o início de tudo, a cosmologia, que hoje é a judaico-cristã, cosmologia do Gênesis, da Torá, né? Da nossa conhecida Torá. E é muito importante a gente atentar, porque na Torá, com a tradução, como um amigo meu, Pablo, do Jaira Jaira, trouxe essa informação para a gente, a tradução ela é uma traição à tradição, né? Então toda vez que há uma tradução, você tem um pouco, uma perda ali de informação. No hebraico, o começo do Gênesis, as palavras iniciais do Gênesis são Bereshit, Bará, Elohim, et Hashemayim va'aretz. Bereshit, no início, com a letra B, isso é importante. Bará, também B, criou. Elohim, seria o nome de Deus atrelado a essa fase da criação. Et, não tem tradução, e isso é muito importante. Como a gente vai ver, Hashemayim, céus. E esses céus Bereshit bara Elohim, no início criou Elohim, et, não tem tradução. Hashemayim, os céus, va'aretz, e a terra. Só que por que é importante esse et em hebraico? A gente tem que saber que no hebraico cada letra tem um valor numérico. É uma coisa muito bem pensada, e se hoje a gente tem a linguagem escrita, e até as palavras também, né, a gente deve a essa organização da linguagem que veio dos povos semíticos, veio dos povos indo-arianos, povos africanos. Então, Bereshit, no início. Essa frase do Gênesis, primeira frase, daria um livro inteiro. A gente tem como ficar falando horas e horas sobre essa única estrofe, única parte. Bereshit, como começa com B, denota que não é o primeiro mundo, não é a primeira criação. Sim, é a primeira criação, mas existe um mundo anterior a esse, que é o mundo da emanação, que começa com a letra Aleph, com a letra A. E isso já, para o cabalista, já tem todo um sentido, todo um significado por trás disso. Porque se esse Bereshit, essa criação com a letra B, denota que já é uma criação da dualidade. Porque a unidade não tem como ela ter sido criada, ela foi emanada. Então existe um mundo Atzilut, que é Olam Ha-Atzilut, o mundo da emanação. E esse mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois.
é importante a gente perceber esses detalhes. A Cabala ela traz um entendimento matemático, numérico e um entendimento das palavras que a gente vai aprendendo a ser mais minucioso. Então, Bereshit bara Elohim, no início criou Elohim. Esse et é a letra Aleph e a letra Tav, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra. A letra Aleph vale 1 e a letra Tav, que é a última, vale 400. Ou seja, o que quer dizer isso? 401, 4 mais 1, 5, o valor numérico. Mas o que quer dizer isso? No início criou o Elohim de Aleph a Tav. Criou de A a Z, no nosso caso, mas criou as letras, criou a linguagem. No início, antes de criar o universo, criou Elohim as letras, depois Et Hashamayim Va'aretz, ou seja, criou as letras, o céu e a terra, ou seja, criou com a linguagem, com o verbo Elohim, utilizando as letras de Aleph a Tav, ou seja, tudo está contido, tudo fora essa unidade, que essa unidade é inexplicável, mas tudo que pode ser descrito, tudo que pode ser apreendido em palavras, se encontra entre Aleph e Tav. Então isso é muito simbólico. E no Gênesis traduzido, a gente tem, no início criou Deus os céus e a terra, e acabou. Mas existe muito mais conhecimento. Tanto que no hebraico existe o nome de Deus, de 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei. Sagrado seja, bendito seja Ele. E esse nome ele é muito simbólico e ele traz vários entendimentos. A gente vai falar muito sobre os nomes de Deus, sobre os entendimentos numéricos e muito mais coisa, porque a Kabbalah ela acabou sendo a base da tradição esotérica do Ocidente. Então, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre Kabbalah, mais a gente vai se aprofundando nisso que foi a base do conhecimento judaico-cristão, mas que hoje ainda está preso nessa dualidade. Porque essa dualidade ela tem a ver com justamente o ego, e é uma fase de evolução, uma fase de crescimento ao qual todos nós temos que passar para a gente entender sobre o outro, né? Porque Deus ele é representado no outro. O altruísmo, a doação, ela é a maior espiritualidade que existe, que foi isso que Jesus entendeu. Porque Jesus era um cabalista, um mestre cabalista, né? Ele sabia todos os segredos, todas as fórmulas matemáticas. Um exemplo, vou dar um exemplo. O número 1 em hebraico, Echad, é a letra Aleph, a letra Het e a letra Dalet. A letra Aleph, que é o nosso A, vale 1. A letra Het é tipo um CH, que vale 8, é a 8ª letra. E a letra Dalet vale 4, letra D, 4ª letra. Então, 1 mais 8 mais 4 vai dar 13. Ou seja, quando a gente fala Echad, 1 em hebraico, a gente está subjetivamente falando do valor numérico 13. Então, isso já 12 apóstolos mais o Cristo, 12 tribos de Israel mais um, Josué, Efraim, Manassés. Você tem muitas vezes o número 12, que é um número que tem a ver com a dualidade, mas uma dualidade já na espiritualidade, nos 12 trabalhos. Por exemplo, é tipo o neófito, o aprendiz entrando para cursar esses 12 caminhos que representam todos os arquétipos da 4ª dimensão, que são esses 12, e o 13, que é Yehidah, unidade, Echad, 1. Então, quando a gente fala Yehidah, a gente está falando unidade. Tanto que Yehudim, o judeu, ele é o povo da unidade. Ele é o povo que entende essa unidade, que Deus é um. Um exemplo muito bom, que eu adoro conversar com evangélicos, crentes, porque eles valorizam muito a sabedoria judaica, a sabedoria da Kabbalah, sem saber muitas vezes, mas a sabedoria do Antigo Testamento. E quando a gente fala com algum evangélico sobre o nome de Deus,
Por exemplo, quando a gente fala amém. Amém é as letras Aleph, Men, Nun. A-M-N. A letra A vale 1, a letra M vale 40 e a letra Nun vale 50. Então, amém vale 91. 9 mais 1, 10. Ou 1. Então, amém é 1. Do amém se também apreende a palavra emuná, que é fé em hebraico. Essa fé, ela na verdade é uma ciência, ela tem um significado muito específico, que é importante a gente estar consciente. No início, para o povo judeu e principalmente para o cabalista, Deus é tudo, tudo mesmo. Então, vamos dizer que eu estou aqui, eu sou uma fruta, eu sou eu mesmo, eu quero comer esse pêssego. Quando eu vou lá comer o pêssego, eu não sinto nada, porque eu já sou aquele pêssego, eu já sou essa natureza que está atrás de mim, eu já sou essas árvores, eu já sou tudo. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu sou tudo, eu também ainda não sou nada, porque como eu não tenho como experienciar coisas que eu já sou fora de mim, eu só tenho como experienciar na primeira pessoa. E Deus, essa mente infinita, pode chamar de Deus, o campo quântico, ou deusa, Shakti, o que preferir também. Sou um servo de Shakti, amo Shakti. Até porque essa presença feminina, ela não precisa receber nada, ela nem quer essa história, mas vamos contar, né? Então, esse ser que era tudo, ele quis experienciar receber. E enquanto ele é tudo, como ele é tudo, ele é pura expansão, ele não tem como receber nada. Ele só tem como expandir, doar. Essa expansão é pura doação. Então ele quis receber. Na hora que ele quis receber, ele teve que se dividir e foi sabido que ele teria que nascer como um nenenzinho, como uma mãe, por exemplo, ter um filho, ver esse filho morrendo na frente dele. Existia o sangue, existia o sofrimento, existia toda a dor. Isso era sabido, mas ele quis experienciar. Quando ele quis experienciar, se criou esse universo inteiro. E nós como sua imagem e semelhança. E a diferença é que nós, como recipientes, nós ainda somos imperfeitos. E mesmo a vontade de Deus de receber é perfeita. Então é receber para continuar doando. Deus não tem como receber para si egoisticamente. Deus não é egoísta. Nunca vai ser, nem nunca foi. Então, emuná significa o seguinte. Eu tenho fé, essa fé em hebraico significa eu entendo e acredito que no início Deus era tudo. E não tinha como experienciar. Ele quis receber e se criou esse universo aqui. Aqui, por consequência dessa primeira ação, ele não é visível. Ele se torna invisível. Mas nós temos o seu nome. Nós podemos chamar o seu nome ainda assim. Temos um nome para nos segurar. E no futuro, Deus vai ser um só de novo. Deus é um, ainda é. Mas aqui existe esse paradoxo. Do tempo também e da gravidade. Depois a gente vai falar muito sobre isso quando a gente trouxer a ciência para junto da... Isso é só uma introdução sobre Kabbalah, a gente vai falar muito mais nos próximos vídeos, espero que vocês acompanhem. E se curtiram, por favor, dá lá uma curtida, espalhe aí para os amigos se puder, a gente fica muito grato, a gente não vai ficar pedindo like toda hora, nem nada, mas como Deus é doação, a gente já tem fé que no futuro todos nós seremos um e vai dar tudo certo. Mas só para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, então emuná é essa fé. Então quando qualquer pessoa falar amém, ela está usando uma palavra em hebraico, então ela está falando sobre essa ciência cabalística. Não tem como escapar. Então pode inventar outra palavra, mas quando você fala amém, você fala assim, no início Deus era tudo, agora aqui nós sabemos que ele se dividiu para ele mesmo experienciar por meio de nós. Nós somos um recipiente de experiência de Deus. E no futuro tudo vai ser um de novo. Mesmo o pior dos matadores, o pior do que você possa imaginar, no futuro será um com Deus. Isso é fé, isso é emuná. Então, não tem como você ter dúvida perante a fé, não tem como você ter medo. Dizem que o oposto da fé é o medo, né? A grande fraternidade dos mestres ascensos dizem que existem 3 caminhos, né? Fé, conhecimento e amor. O oposto da fé é o medo. O oposto do conhecimento é a ignorância. E o oposto do amor, o que vocês acham que é? O oposto do amor é o egoísmo. Então não existe amor egoísta. Então isso comprova essa história da doação.
Se você pegar essa história da doação, ela é a chave que Jesus mesmo falou na história da porta estreita. Qual é essa grande porta estreita, essa porta pequena estreita, que é a qual muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos passam. Deus colocou um mecanismo perfeito no universo, que é a doação. Então essa porta estreita, ela é a doação. Quando a gente escolhe doar, quando Jesus virou lá em Marcos, acho que é Marcos 43, e fala que o maior, aquele que é maior deve servir o menor, ele está estabelecendo isso que a gente hoje chama de sinarquia cósmica, que nós pretendemos reinaugurar aqui, pelo menos no Brasil, porque ela já existe. No Brasil, a eubiose já fala muito sobre sinarquia. Por quê? É você saber que você é mais poderoso, mais potente, você escolher doar, servir ao próximo. Então, quando a gente escolhe, ao invés... Esse é o livre-arbítrio e também, simbolicamente, é o fim dele, porque aquele que é poderoso, ele deve escolher servir ao que é menos poderoso. E essa foi a grande mensagem de Jesus quando reuniu 12 pessoas ao seu redor, se tornando o 13º, ou seja, Echad, a unidade. E ele escolheu se doar a própria vida, coisa que tinha começado lá em Isaac, filho de Abraão e Sara, que a gente vai abordar no próximo vídeo. Isaac ainda estava no nível animal, que é mineral, vegetal, animal, humano. Então, quando Deus falou para Abraão doar aquela criança que tinha nascido em holocausto, em homenagem, em sacrifício, Abraão ia doar aquela criança, ou seja, aquilo era muito importante para ele. Não pense que Abraão era um matador, não, pelo contrário, aquilo foi muito difícil para ele, mas ele iria doar, porque ele não tinha vontade de receber egoística. Porque Deus não é esse Deus que fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo. É uma conclusão que a própria pessoa chega, porque Abraão era uma pessoa muito próxima dessa unidade. Então ele queria doar. Ele recebeu aquele filho com 90 e poucos anos. Claro, a gente vai entender aqui no canal sobre os contos, os mitos, o mentalismo, né? As histórias que podem existir, todas têm um fundo real. Mas essa realidade nem sempre é essa realidade palpável, moderna. E a gente vai entender isso melhor. Enfim, quando Isaac não estava pronto para doar a própria vida, Deus falou, olha para o lado. E tinha um carneiro ali, e Deus falou para abater aquele ser, doar a vida daquele ser. Quando isso aconteceu, se criou uma profecia, se criou uma necessidade que viesse um ser perfeito. E esse ser, como Jesus mesmo disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Porque Jesus foi esse ser que veio pronto para doar a própria vida de forma perfeita. Ele zerou a cabala, vamos dizer assim, né? Ele é um com o Pai, como ele falou. Abraão exultou para ver o dia que eu viesse, porque mesmo antes que Abraão fosse, eu sou, porque eu e meu pai somos um. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aí nos comentários, podem nos contatar. O importante é a gente estar movimentando a espiritualidade no nosso país e diminuir essa vontade de receber egoística. Vamos doar conhecimento, vamos doar aquilo que a gente tiver para doar, o que a gente puder e quiser, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. Sejam super bem-vindos ao nosso canal e tudo de bom para vocês. Já abençoe a todos nós. Gratidão.